Olá, está começando mais uma edição do podcast Verbo Impactar. Eu sou a Gabriela Speziali e hoje nós vamos mergulhar no universo hip hop. Nós vamos conversar com dois entrevistados muito especiais que chegam aqui para falar de música, dança, esporte, conhecimento, cultura. Aqui na minha frente, Dudu Mano, que está à frente do projeto social King Ballers, e também o Chico, que é do movimento, do coletivo Ela Fave, no Sol Nascente, aqui no Distrito Federal. Sejam muito bem-vindos. Estou imensamente feliz de receber vocês. Máximo respeito, a gente que agradece, né, essa oportunidade, esse contato, né, de fortalecer nossos vínculos, de mostrar a potência que existe dentro das periferias, né, dos movimentos que a gente atua. Então é muito bom estar aqui para conversar com você e com todo mundo que está acompanhando a gente aí. Vamos que vamos. É isso, gratidão aí vocês, parabéns pelo projeto, pela iniciativa também. Muito importante dar voz para novas iniciativas, conectar redes. E aí estamos aí, vamos tentar compartilhar, né, e impactar com o verbo. Então, gente, é esse verbo que hoje a gente vai conjugar juntos, o verbo impactar, porque vocês estão lá na ponta, na quebrada, trabalhando firme pelo desenvolvimento da comunidade, pelo desenvolvimento social, pelo desenvolvimento econômico. E vocês, a gente bateu um papo antes, vocês têm aí na veia a cultura hip hop. Então eu queria começar trazendo um pouco dessa ideia. Muita gente já conhece o hip hop que surge em 1973 nos Estados Unidos e aqui no Brasil mais ou menos 10 anos depois, entre 83 e 84. E chega com uma potência, com vários pilares, vários elementos nessa fundação dessa cultura que tem na sua base a rua. Eu queria que vocês contassem um pouco pra gente o que é o hip hop e como o hip hop influencia a vida das pessoas nos territórios. Eu vou dar uma contextualizada histórica, aí eu vou passar pro Dudu dar uma voz e aí a gente dá um bate-bola. A cultura hip hop ela foi criada nos Estados Unidos, no Bronx, Nova York, em 1973. Porém, ela foi criada por uma comunidade, né, afro-latina e jamaicana. Então, uma comunidade negra dentro dos Estados Unidos, na periferia, ou seja, fora daquilo que seria a cultura americana de fato. Ela foi, na verdade, justamente essa cultura negra, não bem recebida pelos Estados Unidos, que foi colocada ali naquela situação de gueto, sendo, né, sofrendo ali pela violência policial, pela falta de estrutura pública, pelo tráfico, enfim, pelo racismo. E aí ele nasce dentro desse caldo cultural, desse caldo social. O África Bambaataa, que é o fundador mesmo assim, idealizador da cultura hip hop, ele estava numa festa que foi dada por um DJ, que é o DJ Kool Herc, que é outro fundador da cultura, que ele inventou uma nova forma de tocar música para os dançarinos da dança de rua. E aí ele fez essa festa, ele e a irmã dele foram os produtores, e outros jovens estavam nesse dia. Essa foi a primeira jam de cultura hip hop, a primeira festa, né, que se chama jam. E dali o África Bambaataa foi impactado por aquele formato ali de tocar música, ele tinha os equipamentos e passou também a tocar e começou a ser DJ. E aí ele propôs a união de elementos culturais que já existiam, o break, o rap, o DJ, o grafite e o aspecto político e educacional que é o conhecimento. Então lá eles começaram isso numa periferia e foi se espalhando. 10 anos depois, a indústria cultural e artística comprou a ideia, gravou ali alguns filmes, Beat Street, Wild Style e Breaking, que são os principais filmes assim que levaram a cultura para o mundo, que aí assim que chegou aqui, né? A gente até disse que o elemento divulgador da cultura hip hop pelo mundo, ela na verdade foi o breaking, por causa dos filmes, e a que estabilizou foi o rap, por causa da grande fama que teve. Mas era um movimento de unir jovens negros para resolver os problemas impostos a eles, na verdade, né? Quando a gente é deixado, de certa forma, abandonado, a gente tem que criar soluções por conta própria. E aí o hip hop meio que é a solução que saiu disso, de um lugar sem estrutura, sem apoio e, na verdade, com uma repressão da cultura estabelecida, do Estado, do governo, de tudo contra, né? Não só nos Estados Unidos, mas no Brasil, o rap, o grafite, a dança, tudo foi criminalizado. Em algum momento né? A gente está passando isso hoje, por exemplo,
meio que disfarçada ali naquele modelo de lei anti-Oruan, que é uma coisa que se confunde muito, mas nessa tentativa sempre de criminalizar a cultura. Então ela se desenvolve não só sem apoio, mas com uma resistência ao seu crescimento, à sua existência, e está aí hoje, graças a Deus, praticamente no planeta inteiro, né? A gente, em 2023, foi o 50º da cultura mundial, a gente conseguiu fazer um trabalho junto da cultura do DF, mas junto do Brasil inteiro. O Brasil foi pioneiro nessa visão e a gente conseguiu conquistar o reconhecimento da cultura hip hop e o registro como patrimônio cultural, né? Patrimônio material. E o Brasil há 40 anos. Então a cultura hip hop, na verdade, ela é esse ambiente, essa rede, esse ecossistema de pessoas de periferia que elas vão ter ali elementos artísticos que não precisam estar vinculados àqueles elementos originais. No Brasil, por exemplo, há quem diga que, na verdade, o funk, ele é o rap brasileiro mesmo, de fato. Ele é que o rap nacional que a gente faz é meio que o modelo da música ainda americana. E o funk seria esse modelo. Só que, né, hoje em dia também tem um discurso se o funk participa ou não. A gente entende que o funk é a cultura hip hop, porque é cultura de periferia e tudo que está relacionado à cultura de periferia, essencialmente é hip hop. E 50 anos, mais de 50 anos depois, Chico trouxe uma introdução maravilhosa, uma contextualização potente. Como é que a gente vê isso, Dudu, acontecendo na quebrada, né? A gente está falando aqui principalmente de Ceilândia, onde você nasceu e cresceu, também do Sol Nascente, que está ali pertinho. Quais são as expressões que estão ali influenciando as pessoas quando a gente fala em hip hop? Então, em cada esquina, cada espaço, em cada muro, em cada som que passa no carro de som, bum, você acorda, tá ouvindo um som. Você tá assistindo um elemento, você vê a criança soltando uma pipa, você vê poesia, você vê rap. Você vê a criança dançando, você vê o break, você vê o grafite, você vê arte. Então, 50 anos depois da criação do movimento, a gente pulsa. A gente da Ceilândia é um celeiro de arte, de cultura, envolvendo também a cultura nordestina, que também é um patrimônio gigante que envolve o hip hop, as batalhas de rima, né? O hip hop também se inspira no repente, na cultura nordestina. Então, Ceilândia pulsa a cultura nordestina, pulsa a cultura hip hop. E aí a gente tá aí nessa evolução, né? Hip hop tá evoluindo. É a nova geração, com a velha escola e com a escola que vai vir. Então a gente pulsa dentro das escolas, dentro das unidades de internação, dentro dos shows, dentro dos bailes, dentro das escolas, enfrentando aí toda essa desigualdade social que existe aqui em Brasília. O hip hop é potência contra o racismo, contra a violência que existe, porque a gente usa o hip hop como meio de potencializar as crianças, os jovens, os adolescentes, os adultos, os veteranos, a terem bons hábitos, porque o hip hop é mudança de vida, é mudança de pensamento, é conhecimento, é saúde, é diversão, né? Então o hip hop tá aí. Em cada momento ali, em cada lugar da Ceilândia, eu vejo hip hop, eu vejo arte, eu vejo cultura e muita potência. E aí, quando a gente fala nessa cultura e nessa potência, a gente está falando de algumas linhas de atuação diferentes. O conhecimento, eu queria que vocês explicassem um pouco melhor o que que é esse conhecimento e como que ele chega, os esportes, a música, o break. E queria que vocês detalhassem essa linha e o que que trouxe o hip hop, o que que ele chega trazendo e qual que é a força que a gente hoje percebe no Brasil nesses elementos, como que ele se manifesta. Uhum. Então, o hip hop, quando ele foi fundado com 5 elementos fundamentais, que são esses que você falou, né? O conhecimento, o grafite, o break, o DJ e o rap. Que são mais ou menos assim, uma manifestação para cada forma de linguagem, né? Artes plásticas, a música e a dança. O conhecimento, ele sempre foi manifestado como a união dos movimentos, a união dos elementos em prol da cultura, em prol da comunidade, enquanto a manifestação dos produtores culturais, que são considerados também atuantes do elemento, né? Manifestantes do elemento conhecimento. E aí, na minha compreensão de outros que a gente acompanha, a gente entende que isso foi uma visão do África Bambata mesmo, uma visão de que o elemento conhecimento ele representa aquilo que a palavra é no sentido mais básico e mais extenso que for. Conhecimento de qualquer coisa, todo conhecimento que for útil para a emancipação das pessoas e do nosso povo. Absolutamente todo conhecimento. Então ele já parte de que para organizar uma batalha de rima, você usa conhecimentos que não são de batalha de rima. É gestão de pessoal, é organização, é planejamento e tudo mais. É a mesma coisa no break e assim por diante. Só que aí E, e dentro desse tema, né, de conhecimento, educação, hip hop,
a gente vê que o Kohlherk, né, fez uma festa ali com sua irmã, adolescentes ainda, 13, não sei quantos anos eram, mas para adquirir recurso, para que fosse comprado materiais de escola para estudar. Então, algum mecanismo que gerasse alguma economia para que incentivasse a mudança ali para sua própria evolução, para que você consiga espaços, né? Então, a dança, a música, tal, o hip hop, o rap, ao mesmo tempo já conversava ali com elemento conhecimento, né? De incentivar a leitura, ao lápis, caneta, papel, coração. Essa ampliação do horizonte, Uhum. seria isso, de trazer coisas da vida para dentro da arte e do Perfeitamente, de tornar a arte uma ferramenta de transformação. Praticamente de forma absoluta, porque é isso, a gente está falando da comunidade que convive com o problema todos os dias, que você falou, é a ponta. Então, tipo assim, se a solução não está vindo daquela entidade, o órgão, o que for, a gente vai continuar tendo que lidar com aquele problema. Então, é meio que desse sufoco que surgiu. Então, o conhecimento, ele é meio que o espírito político da coisa, de pensar nisso, de a gente identificar que, assim como eles identificaram na época deles, a gente até diz que a Ceilândia ela é o berço do hip hop no Distrito Federal, no Brasil, por um sentido Raiz. maior do que por ter começado lá, sabe? Porque ele nasceu mesmo do Bronx, nascer no planeta Terra, ele nasceu lá. Só que quando ele vem para Ceilândia especificamente, ele vem encontrar mais ou menos a mesma configuração de que ele surgiu lá. Então ele encontra esse encaixe de que a cultura nasceu lá e ela tem elementos estruturantes que são iguais aos do Bronx da década de 70. Com certeza não é igual à comunidade. Eles, mesmo naquela época, eles tinham uma estrutura melhor do que, por exemplo, São Nascente. Mesmo há 50 anos atrás, nos Estados Unidos ainda é melhor. Então a gente tem uma dose de, enfim, do tempero brasileiro, do sofrimento brasileiro, né? Mas ela vem com isso, de que a gente não tem como se mover sem ter uma comunicação adequada, sem a gente entende que as limitações do nosso povo, elas estão relacionadas muito mais à educação do que ao dinheiro especificamente, né? Que é essa emancipação que o hip hop propõe, né? Que a gente consiga Yes. fazer por si, que a gente não se feche simplesmente as nossas necessidades, mas que a gente consiga manifestar aquilo que a gente já tem e aí conseguir tirar recursos daquilo que a gente já tem, aquilo que a gente já faz. Porque normalmente a gente precisa abrir mão das nossas carreiras para poder conseguir recursos. Então a Uhum. gente tenta uma carreira no break enquanto faz ali 3 trabalhos diferentes. É vai se autônomo, é equilibrando barbeiro. aí nas atividades. Porque a gente sabe que é isso. A arte, de modo geral, não só na cultura hip hop, de um lado ela não é valorizada e do outro lado, né, enfim, é difícil mesmo se sustentar, né? E essa iniciativa, essa criação, né, do nosso povo impactou muito o desenvolvimento de outros elementos, né? O surgimento aí de outras artes, né? Como o do beatbox, que é uma arte que eu faço desde pequeno, né? Que eu aprendi através da rima. E a rima me ensinou a gostar de ler livros, que me fez me interessar por poesia, que me fez me interessar sobre o disc joker, que é o DJ. E quem é esse DJ que faz o Chico dançar, que é o b-boy que balança, né? Então, essa criação do hip hop mudou o Brasil, mudou o mundo, né? Impactou diretamente minha vida e nossa quebrada lá na nossa comunidade. Todo dia é dia de fazer rima, todo dia é dia de fazer um grafite. A gente não pode ter tempo pra tristeza, pra ficar sofrendo demais, porque a realidade por si ela já machuca, ela já dói, né? A gente vê, inclusive, nesse momento, várias derrubadas de casas, de famílias, pessoas humildes na nossa comunidade. Então, se não é a arte como esperança e caminho para vários adolescentes, vários jovens, para várias famílias, para minha família, justamente, né? É, é algo que realmente transforma a vida, transforma a comunidade. Então, assim, é muito necessário. A partir dessa criação do movimento lá, mais de 50 anos atrás, vem evoluído, vem gerado recurso, vem mudado, né, a nossa comunidade, diminuído os índices de violência, que seja através de movimentos culturais que, por muitas vezes, criminalizados pelo tom de pele, pelo cabelo, pelo turbante, pelo boné, pela opção sexual, né, orientação. Então, assim, o hip hop é sinistro, o hip hop é um universo, que nem você falou, é uma imersão dentro do universo hip hop aqui. Ainda mais o Chicão aí que é
crânio. E aí eu achei muito curioso isso, porque você foi falando e eu fui vendo várias portas se abrindo. Através do hip hop, eu tive vontade de ler, eu encontrei a poesia, eu quis saber quem era aquele DJ. Então é como se você abre uma porta, ela te leva para um caminho e lá ela te instiga para abrir outra porta e depois outra porta, e aí você vai navegando por novos universos no conhecimento. E como é que é, para quem está nos assistindo e ainda não sabe, o Dudu falou rapidamente, mas ele é um artista que participa das batalhas de rima, extremamente criativo. Se tudo der certo, vai dar uma palhinha no final pra gente. O Chico tá forte no break e também vai fazer uns movimentos aqui meio sentadinho pra gente, mas esse processo criativo, ele vem como, gente? Assim, eu senti muita vida de vocês, né? A vida do sofrimento, a vida da dificuldade, a vida da alegria, porque ninguém sofre o tempo todo, a gente tem os altos e baixos aí, mas como é que vem essa inspiração para criar e para decidir, olha, eu tenho talento para ir para o break, eu tenho para batalha de rima, eu tenho para o skate, eu tenho para o basquete, eu tenho para muros, né, para grafitar. Como é que é esse processo criativo? Como que ele se dá? Eu acho que assim, ó, por muitas vezes quando a gente não tem opções ou alternativas, né, no nosso crescimento no meio das periferias, a gente tem que se adequar e entrar em alguns movimentos, seja ele qual for. Seja na escola, seja um trabalho, seja uma igreja, seja o hip hop, seja o crime, não sei. Então a necessidade de você se reconhecer como uma pessoa importante, que todo mundo é, que tem um talento, um dom, cada ser humano existe uma luz, uma potência que a gente tem que descobrir. Eu descobri esse lado em mim através do hip hop, do basquete de rua, né? Que foi ali quando eu tinha 9, 10 anos, onde eu nasci numa comunidade muito taxada violenta por diversos fatores. O contato que eu tive com o hip hop ainda criança foi o que me fez mudar a minha perspectiva de vida e mudar a perspectiva da minha família também hoje em dia, graças a Deus, e ao meu corre, que é diário, sagrado. Então, essa necessidade de fazer arte vem pela necessidade de existir contra um sistema que não quer que a gente exista, que a gente não acesse os nossos direitos que está na Constituição, que está no direito de ser uma pessoa, ao direito de se expressar, ao direito de andar, de ir, de se alimentar, de ter uma moradia, de gostar de arte, né, que seja ela qual for, no nosso caso, o hip hop. Então é uma necessidade gritante dentro do coração da galera de se expressar, o adolescente chegar na batalha de rima e cantar, de ter atenção, de falar, poxa, eu existo. Eu mandei um power move, a galera gritou, mandei um top rock, o DJ acertou a base, pô, o poeta me arrepiou. Tudo traz uma verdade que é da alma, né? Que a arte é a expressão da alma. O grafite não é uma devastação, uma destruição. É uma expressão interna do artista ali, mano. As cores, a rima que vem do interno, né? Então, a necessidade de trazer pra fora algo que tá de dentro, né? O hip hop, ele vem de dentro pra fora. Às vezes o hip hop você enxerga que o grafite tá aqui, mano. Mas o hip hop, ele veio de dentro do artista lá, mano. A rima veio primeiro da vivência, da dor, da alegria, né, da situação de cada artista. Então é uma necessidade de expressar, de trazer para o mundo o que, que é isso, qual é a potência, qual que é esse ódio organizado que a gente traz também, porque é muito ódio, é muita revolta, é muita necessidade de mudança urgente, precisamos agora. E aí, vamos organizar essa parada aqui, vamos sentar, vamos lá no podcast, vamos verbo impactar. Pelo que você fala, é uma forma de você se colocar no mundo, de você ganhar seu espaço, de expressar os sentimentos e também de se organizar internamente, porque Sim, quando eu gosto de escrever, quando eu escrevo, eu organizo meus sentimentos. Quando sim. você entra numa batalha de rima, imagino que você coloca muita emoção pra fora. Sim, é a nossa terapia, mano. É a nossa terapia porque até a saúde mesmo, né, é bem difícil de, poxa, escrever é um ato revolucionário, mano. É um direito seu de se expressar, de entender seus sentimentos, seus pensamentos, suas confusões. A dança, de organizar ali as dores que a gente tá passando. E, mano, vou esquecer um pouco disso, vou treinar, vou desenhar, vou pintar, vou cantar, vou jogar um basquete. Então, todos esses são mecanismos de fuga para fugir dessa Babilônia, desse sistema que não dá chance pra gente, só quer colocar a Fugir gente. e, ao mesmo tempo, marcar seu espaço nessa Babilônia, né? Tem que fazer a nossa, Se senão vai vir mostrar, ser outros. visto, É, né?
A gente tem que ser visto, tem que botar a cara mesmo, com atitude, com força. Nossa comunidade tem muito talento, mano. Você balança a árvore lá, cai 10. Que Tem massa. muito talento. Então, assim, agradeço mesmo, Gabi, você, toda a família aqui, pela oportunidade. Porque eu e meu irmão Chico estando aqui, a gente é porta-voz de uma juventude, mano. De uma fase que a gente viveu na pandemia até antes, né? Eu tô há mais de 10 anos nessa caminhada, então tem muito jovem, tem muito aluno nas escolas, tem muito mano, muita mina que se vê na gente, nessa potência que a gente tenta representar, né? Que por mais que ainda não seja a melhor possível, sei lá, mas é intensa, é verdadeira e é uma causa, né? É uma causa. O amor é causa, nosso amor é o hip hop, né? A mudança social, E então. o que inspira é a persistência, é a continuidade, é você É, se manter aí no fluxo, né? Se manter no flow, como a gente fala, no corre, né? corre. Porque as coisas vão acontecendo quando a gente está em movimento. Exatamente. E aí o hip hop, ele é movimento puro, ele é rua, Uhum, ele é a vida acontecendo. sim. Perfeitamente, exatamente. Tanto por isso que eu acho que a principal motivação de todo mundo é de sobrevivência, mas aí, né, de fugir da coisa da sobrevivência para você passar para essa experiência de viver mesmo. Porque tudo tenta sequestrar nosso tempo e tal, e aí, poxa, a gente cresceu sendo artista, só que a gente não falava que a gente era artista, a gente não se É. via como artista. Você, né, falar para um b-boy, para um MC do fundão da QNR, um cara já um pouco mais trancoso do que o normal, então o cara não se vê como artista. A gente foi fazer o portfólio de artistas que tinham 20 anos de carreira, troféus e cachês e viagens. E o cara não se via como artista, ainda não falava que ele era artista, ele era um b-boy, Autoestima, ele né? era um De ter grafiteiro. autoestima de. Então, esse processo artístico dos elementos, dessa relação com os elementos, dessa relação com a comunidade, dessa relação com as lideranças, que é outra coisa que é central, são as nossas lideranças, né? Que nos ajudaram a encontrar esse movimento, é no sentido, eu diria, de que você falou sobre o flow, né? Que é sobre esse fluxo. E aí meio que é difícil pensar que você vai conseguir manter um fluxo de alguma coisa se você estiver preocupado se você é ou se você não é uma coisa. Se você vai ter acesso, se você não vai ter acesso. Se você vai ter comida, se você não vai ter comida. Quando que você vai ter férias? Quando que você vai ter descanso? Quando que sua mãe vai fazer a cirurgia? E aí você tem que conviver com isso tudo e aí você tem que ser artista. Então, normalmente ela fica. Ou a gente viu muito isso, né? Não é claro que hoje em dia a mensagem dos artistas de modo geral é muito extensa. Mas ela, por bastante tempo, ela é sobre o sofrimento. O rap, ele falou muito sobre sofrimento e sobrevivência. E aí, por um outro momento, assim, ele falou muito sobre superar o sofrimento. Sim. Né? A gente tem artistas hoje em dia que a música deles é sobre a Hoje superação é e essa tal. fase, né? Né? Ela tá vivendo esse momento aí. E aí eu penso que, agora, a mensagem que tá por trás de todas as mensagens mesmo é isso, é que nem falou, é de como que a gente existe só. Só existir, mesmo assim, poder se manifestar sem tantos entraves, né? Sem tanta coisa impedindo. E eu acho que hoje em dia, acho que o principal que impede é justamente essa coisa do pensamento rápido, né? Dos vídeos rápidos. Então, pô, A imagina... superficialidade. E é muito difícil você competir. O Dudu, ele tem essa característica que eu admiro, e não é porque é meu amigo, é real isso, que não são muitos MCs que eles ficam muito apegados à mesma mensagem, a você tá falando mesmo do dia a dia do hip hop, da cultura. A galera vai mais pesquisar e tentar descobrir o que que funciona, né, o que que já tá dando certo na internet, para ver se vinga, que ele tá preocupado em pagar as contas com arte. E ele não, né, ele não pode dizer que ele tá errado. Só que aí o cara que decide comprar a própria ideia, ele também paga um preço. Né? E acho que a cultura hip hop via gerais ela é movimentada por esse sentimento de que a gente tem que passar uma mensagem para o próximo. Isso. Que a gente não Né? está sozinho. E aí, Exatamente. nesse contexto, você falou uma coisa importante para mim, que é a questão da autoestima, né? Dudu levantou aí a palavra. É autoestima e desenvolvimento. Quando você pega uma comunidade na quebrada, no território, qual que é a importância de você trazer a arte e outros elementos, seja o esporte, autoconhecimento, enfim, para você levantar a autoestima dessas pessoas, para que elas realmente se apropriem, que elas tenham coragem de se apropriar do espaço ao qual elas pertencem? Ah, esse é um processo aí que eu vou te falar, viu? Porque até hoje eu tô entendendo, né? Até então, minha família não me apoiava. Minha comunidade não me apoiava, não entendia o porquê que eu não estaria trilhando um caminho, estudando de repente para um concurso público ou para outro caminho.
Mas o hip hop não é profissão, a arte não é profissão. A MC batalha dá dinheiro até um dia que meu pai mesmo, que sempre. Meu pai é maranhense, minha família é maranhense. Beijo pai, beijo mãe, todo mundo aí. Miguel, Manu. Me viu na televisão, passando no chama, pá, aqui no Mané Garrincha, futebol, e a gente rimando. Então, nem eu também entendia que a minha rima poderia me levar a algum lugar maior, né? Então, basquete de rua, pô, é marginalizado, grafite é marginalizado. A nossa expressão, nosso vocabulário, o nosso jeito de andar, de se vestir incomoda, né? Tem locais que a gente, pelo fato de chegar, sentar, tem pessoas incomodadas. Então, como que a gente vai ter autoestima num lugar que não é feito pra nós? A gente tem que criar o nosso lugar. Então, lá na nossa casa, na Ela Fave, na Vila dos Sonhos, no Encontra L, rapaziada de Águas Lindas, galera do Paranoá, Itapuã, a gente cria um mecanismo de se respeitar, de se ajudar, de dar força pro seu trabalho, de não te diminuir, não te menosprezar, mas de dar oportunidade e de conexões, network. Te apresento esse aqui, você me apresenta esse, você vai para aqui, eu vou para lá, a gente vai crescendo e se identificando como a gente realmente é. Então demorei muito para me entender como MC, como artista, como poeta, como beatboxer, como uma pessoa que faz arte, como uma pessoa que leva alegria de repente, que leva reflexões nos locais que eu estou, né? Então, assim, ter autoestima é muito difícil. Eu acredito que é uma atividade diária que a gente tem que lutar pra gente se reconhecer, se olhar no espelho, se ver como a gente é e o que que a gente quer através disso, né? Eu não me permito ficar aqui, mano, na zona de conforto. A gente vive na zona de confronto todo dia, então a gente tem que estar em mudança diária e buscando, mano, se sentir bem com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente representa, com a ancestralidade que a gente carrega através do hip hop, da cultura brasileira, da cultura afro-brasileira, né? Então, assim, é a gente entender que nosso povo é lindo, nós somos fortes, nós somos criativos, nosso estilo é lindo, nosso cabelo é lindo, nossa rima é boa, nossa dança é linda, é arte, muda vidas. E é isso, mano. Acredita no teu corre aí, acredita em você, faz teu corre, mano. Não abaixa a cabeça, não. A gente consegue. Tamo aqui no verbo impactar. Aí, vamos impactar. Já Vamos estamos impactar. impactando muito Todo... juntos. Que Poxa, com lindo. certeza. Eu queria fazer uma adendo nessa fala do pertencimento, da autoestima, porque isso é muito. São valores bem prioritários também na atuação do coletivo Ela Fave, porque a gente teve uma experiência por crescer na Ceilândia, que é, querendo ou não, uma cidade assim bem famosa e bem conhecida, só que por muito tempo por coisas negativas. Meio que a gente cresceu em grupos de amigos, assim, eu pelo menos, de que não era muito incentivado gostar da Ceilândia, né? E a gente sabe que a ninguém é muito incentivado gostar de morar na periferia. Por que que alguém gostaria de morar na periferia? Isso é uma coisa que a gente vê na televisão, a gente vê em filmes, a gente vê no jornal. Então as pessoas normalmente elas não querem estar associadas ao lugar que ela está mais associada no planeta Terra inteiro. Que é o lugar onde você construiu a sua vida, que você cresceu, que você brincou com seus amigos, que você conhece o padeiro, você conhece o pedreiro, você conhece o mecânico, se machucou a perna ali, quebrou a perna naquele outro lugar. Só que como não é aquele lugar que tem os grandes shoppings, os grandes rios, os grandes prédios, as grandes boates, os bares mais legais. Mano, A gente cresceu em um ambiente onde o mano começou a ganhar um pouco mais de dinheiro. Não é que ele queira simplesmente se mudar da Ceilândia o mais rápido possível do Sol Nascente, né? Isso é um pensamento meio que estabelecido e aceitável, todo mundo compreende. A pessoa ela quer sair de uma situação difícil, tirar a família dela de um risco de assalto e tudo mais. Só que isso aí cria justamente essa vergonha de morar ali. As pessoas elas associam isso a uma vergonha de morar naquele lugar periférico, feio, sem asfalto, né? A gente ia para a escola e aí ficava bem carimbadinho a cadeira de quem é que morava no Sol Nascente. Porque ficava aquela bolinha marrom embaixo da cadeira. Então a gente conseguia identificar. Então isso ali gerava uma série de bullying, de humilhações ali, que aí isso tudo vai afastando você do seu território. E aí... tirando a tua autoestima, cara. Exatamente. Vai te afastando de você mesmo. De você mesmo, porque eu só consegui me sentir mesmo assim, trabalhando por alguma coisa que eu queria fazer pro resto da minha vida tranquilo. E a gente trabalha bastante mesmo assim, além dos limites de saúde, a partir do momento que eu consegui entender essa minha conexão com a minha quebrada, com o meu território. Daí que veio o nome dela, Fábio, de ser ela favela, porque poderia ser outra coisa, mas a gente queria o nome mais, né, o que representasse mais aquilo. Porque os problemas que a comunidade tem, então, é isso que a gente tenta ensinar lá, na Ela Fábio. Os problemas relacionados à comunidade, eles não são nossa culpa. Né? Eles são culpa de políticas públicas mal feitas.
Então você tem uma ocupação porque você não teve uma política de habitação feita na época certa, porque o Estado resolveu ignorar as ocupações irregulares, e desde depois a gente vê, né? Inclusive, não vamos falar nome de políticos, mas fizeram o nome deles assim. Então é culpa deles. Era para ter tido um sistema que a gente vai vendo assim, anos se passaram e segue novos bairros de classe A, B, né? Entregues prontos, com acabamento e tudo mais. A Ceilândia, quando ela começou, marcaram a agenda de trazer as pessoas para a nova área da Ceilândia e eles trouxeram a galera sem água, sem energia, sem asfalto, sem casa feita. Sem estrutura Né? nenhuma. Sem nada mesmo. Lote vazio no chão, traga o seu barraco, desmonta lá e monta o seu barraco de novo aqui. Então, tipo assim, a gente entende que isso tudo são agressões, muito no sentido mesmo de direitos humanos, que foram feitos durante anos, não só de forma política, mas de forma também de campanha, aí mais nesse sentido cultural das pessoas de modo geral disso, que ela associa... Eu fiz faculdade na Universidade Católica. Então, bolsista na Católica, cheia de, né, de pessoas com uma renda, com uma realidade bem diferente da minha. E aí, sempre que a galera sabia, pô, você mora no Sol Nascente, ficava aquela, né, meu Deus, como esse cara chegou aqui, né? Como é que ele sai de lá? Como é que ele volta pra lá essa hora? E aí, a gente vai vivendo na rua mesmo, assim, a gente aprendeu com ela. Não é tão ruim quanto dizem. Na verdade, eu não troco mesmo assim, literalmente, não é igual, enfim, certos famosos que dizem que não trocam a Ceilândia. Eu não realmente não espere absolutamente nunca que eu vá mudar de Ceilândia, né? Porque a gente fala Ceilândia Sol Nascente ali realmente porque é uma vivência mesclada. Então a gente tenta ensinar isso, a culpa é deles e o que há de melhor aqui é o povo. Quem constrói, quem faz as outras cidades são cidades dormitório como a nossa, Ceilândia, né? Que é que mantém funcionando. Então a gente não consegue cuidar de lá porque lá as pessoas estão cuidando de outros lugares e cuidando de suas próprias vidas. Então, isso que eu queria colocar e até perguntar, assim, eu ia perguntar o que para vocês elevou a autoestima de vocês para vocês se descobrirem como artistas que são, como potencializadores sociais e econômicos aí com esses projetos, mas aí você diz, não espere que eu saia da Ceilândia. E aí isso me faz enxergar muito que você tem um pertencimento gigante também muito em função de que você destina. Você não só recebe Uhum. os elementos culturais, artísticos, os aprendizados, você também devolve. E isso gera toda uma mudança numa cadeia de engrenagem, assim, desse pertencimento. Uhum. Isso faz sentido, assim, quando você se envolve com a comunidade a ponto de você fazer junto as coisas acontecerem. O pertencimento é diferente, Chico? Absolutamente diferente. O primeiro evento que a Ela Fave fez foi uma ação 100% voluntária, absolutamente sem nenhum recurso. E aí tudo foi a gente ligando e convidando, explicando a visão que a gente queria movimentar e precisava de mais palco para os artistas e tudo mais. A gente conseguiu fazer, teve som bom, teve bar, teve tudo maravilhoso, de graça, aberto, sem comunicar às autoridades nem nada. E isso aí foi o primeiro sinal que a gente queria ver se daria certo. Todo mundo, que era o primeiro evento, então tava todo mundo ainda em dúvida. E a gente foi lá e dedicou bastante trabalho e deu certo. Aí daí entrou a pandemia, parou. Uma das coisas que a gente fez, porque a gente realmente convive com a comunidade, desde da tiazinha evangélica até o traficante. A gente conhece todo mundo, graças a Deus, a maioria é ex-traficante. E aí, dentro dessa coisa que a gente fez, a primeira coisa foi chamar ali os jovens que ficavam mais avulsos na rua, né? Ou seja, ficavam na esquina ali, às vezes fumando, conversando, pra gente varrer a rua, interagir entre nós e pintar o meu fio. Só uma rua nossa só. É só isso. E todo mundo gostou da ideia ali, dessa coisa de que a nossa quebrada, a gente tira muita onda de que nós é da quebrada tal, mas aí chega lá na quebrada tal, a rua tá suja, entendeu? O negócio tá feião ali, então, pô, é nosso, então vamos cuidar? Vamos. A galera ficou com medo de que os vizinhos não fossem gostar. Eu falei, mano, mas você vai varrer a calçada do cara. Ele não vai brigar com você. E os caras, não, pô, mas, pô, fala lá com eles primeiro. E não falando. Aí eu comecei a varrer, aí foi chegando um, foi chegando dois, daqui a pouco tava uns 8, todo mundo varrendo. E aí a vizinhança começou a achar estranho. Aí um começou a fazer uma brincadeirinha. Vocês estão ficando doidos, vou chamar a ambulância. Outro pagou uma garrafa de cachaça, outro pagou uma garrafa de Coca-Cola, outro pagou uma caixinha de cerveja, outro veio ajudar a gente, daqui a pouco pronto. De fato, a comunidade saiu de dentro de casa, achou estranho. E aí aqueles jovens ali, apesar da maioria realmente ser... Enfim, tá vivendo uma ociosidade, a maioria, mas a maioria tá trabalhando, tá estudando. Mas aí o cara fica na esquina, porque a gente não tem praça.
Então a nossa praça é a Espaço tem área esquina. verde, A gente não tem onde encontrar o amigo, porque a nossa casa é pequena. Então a gente tem que ficar na esquina, que é o lugar onde a gente fica exposto a todo tipo de coisa ruim. Então a gente foi lá e convidou, e isso aí de lá pra cá mudou totalmente a vivência. Porque agora os vizinhos que tinham medo daquele jovem, que era filho de um outro vizinho, ele achava que era um risco de assalto pra ele. Entendeu? Então, tipo assim, a gente conseguiu fazer uma vivência ali em que o cara chega, conversa com nós, paga um refrigerante, conversa pra caramba. Pô, mano, mas você se mudou pra cá tem quanto tempo? 20 anos. E aí Entendeu? Na são mesma rua, e a gente não conhecia o cara, 20 anos. E aí são os tempos modernos em que às vezes as pessoas estão tão presas dentro de casa nos seus medos que ninguém sabe o que está acontecendo do lado, que também está preso com seus medos. Quando você sai, as pessoas veem que elas não estão sozinhas, que Exatamente. tem E toda uma esse é o comunidade espírito. vivendo a mesma situação, o mesmo Problemas sentimento, iguais, problemas guerras iguais. iguais. Então eu vou te passar a palavra só pra finalizar isso. Mulheres que sofrem agressão, que sofrem violência doméstica, sem uma rede de apoio, que ela se sinta pertencente, que ela possa confiar que não vai virar uma fofoca, que não vai espalhar. Mães solteiras, que têm seus filhos ali, que ela vai trabalhar. E aí, pô, você tem mais 20 mães com mais 20 filhos na mesma comunidade ali, e elas não conseguem saber onde o filho delas estão. Que, assim, um grupo de WhatsApp resolveria para poder se comunicar e garantir, pô, tá na casa do fulano, mas lá naquela casa tá tranquilo. Porque ao mesmo tempo que a gente fez esse movimento de fazer esses jovens que eram envolvidos às vezes com crime a se sentir pertencente para poder devolver alguma coisa, a gente foi chamado de boca de fumo primeiro. Então os vizinhos não gostaram primeiro. Os vizinhos atacaram bastante. Alguns, né? Porque a gente pegou esses caras que estavam abandonados, levou ele para dentro do espaço cultural para mostrar para eles, e hoje em dia praticamente 100% dessa geração ali tá fazendo faculdade, se formando, abriu empresa. Mudou a perspectiva. Todos eles, todos eles. E absolutamente, que a gente reforça muito isso, a gente não tem apelo direto. No sentido de, pô, Dudu, para de fazer tal coisa, você vai atrasar a sua vida. Não tem. O cara vem, ele conversa, ele fala as besteiras dele que ele quiser, ele fala as coisas sérias, as filosofias. A gente conversa, só que a gente coloca os nossos assuntos. Que é isso, é falar como é importante cuidar da comunidade, como é importante ter o Dudu para dar força pro coletivo e a gente trocar a força com a Vila dos Sonhos e ter a Filhos da Terra e ter o Quilombo e ter o Filhos do Quilombo e ter um... Então a gente tem uma série de grupos que tá em relação, que é isso, se a gente não tiver... Com isso já é muito difícil. Com essa rede já é muito difícil. Agora, sem essa rede, piorou. E aí a gente vê isso, você falou, a internet está isolando a gente bastante, né? O modo que as cidades foram construídas também já dá uma isolada a mais. E a gente tenta lutar contra isso. Então a gente tenta fazer as coisas meio que sem estrutura mesmo. Não porque não tenha, simplesmente porque realmente falta, mas porque a gente precisa de conseguir executar coisas com o mínimo de estrutura possível. É preciso começar, fazer um movimento de exatamente. começar, para que aí depois o flow, né, o fluir Exatamente. As aconteça. consequências, os impactos ali tragam algum resultado, né? E a gente falou, a gente não imaginava que a gente fazendo trabalhos daquela forma 20 anos atrás ia gerar algum impacto. E aí hoje a gente tem MCs que viajaram o Brasil, B-Boys que viajaram o Brasil. Então imagina hoje com tudo isso, né? Então a gente acredita que é isso, antes de mais nada, a ancestralidade ela não é só sobre as pessoas, ela é sobre as pessoas e o território. Então, quando a gente fala da cultura, se dança em tal lugar por causa que se come em tal lugar diferente, né? Então, normalmente a dança está relacionada à comida, ao clima e tudo mais. Então, se não existe um pertencimento onde eu não só vivo na Ceilândia, mas eu amo a Ceilândia e eu desejo que ela faça o melhor, que seja extraído o melhor dela. Então, a gente opina, ao invés de trabalhar por nós, exclusivamente, a gente está tentando realmente multiplicar a quantidade de artistas, mas principalmente de liderança. A gente quer mais pessoas para que façam essa mesma coisa que a gente. Né? Não só da manifestação, mas de construir mais ponte, mais líder, para que a gente saia e outras pessoas ocupem esse lugar. Que haja uma multiplicação. E para você, Dudu? Ponto final aqui. É isso. E aí eu queria falar um pouco da atuação de cada um, né? Ela, Fave, King Ballers. Queria que você explicasse um pouco o que é esse projeto social e como que é um projeto social que tem o basquete 3x3 na linha de frente para crianças, jovens, adultos, cadeirantes, mulheres, enfim, time masculino, né, trio masculino, feminino. Qual que é a importância do basquete e qual que é a conexão do basquete com o hip hop? Como é que é essa interseção entre os dois? Isso. Então, acho que o esporte que comunica mais com o elemento hip hop, com a cultura, com a música hip hop, no meu
ponto de vista, é o basquete de rua, né? Você tem ali uma caixa de som, onde os b-boys estão dançando, cantando, uma quadra de esporte, onde os meninos estão jogando, praticando esporte. Então, o basquete de rua é um dos elementos que eu considero, né, pilares também do hip hop, né, que são vários elementos, mas para mim um dos mais importantes que foi ali em 2008, 2009, uma criança ali da Ceilândia conheceu uma oficina, um projeto social que tinha, né, Grupo Arte de Ruas, Gigantes de Rua, que se formou um projeto social que atraía a atenção das crianças, adolescentes que estavam ali na escola, na rua, o jeito de andar com a bola, de fazer os movimentos, os malabarismos, as expressões do basquete de rua, me atraía a atenção. Falei, pô, velho, Marquinhos ali tá no corre errado. Pô, o Joãozinho ali tá fazendo arte, tá jogando basquete, tá... Pô, gostei, velho. Então, de vários caminhos que tinha ali, eu conheci o basquete de rua. Você tinha quantos anos? Acho que uns 9, 10 anos, né? Não tinha nem 12 anos, sei lá. Então conheci essa galera que fazia um projeto social lá na minha comunidade. Salve pro meu mestre Johnny Black, Vila dos Sonhos, que foi o grande percussor dessa história para mim aqui no Distrito Federal, no basquete de rua. Então, a partir de um projeto social que era uma criança ou um adolescente ali em formação, eu fui crescendo, passando a gente fazendo apresentações, representando o movimento do basquete de rua, a arte dentro do hip hop. Também um grande abraço para a galera do Elemento em Movimento, que fomentou muito o basquete de rua, né? E aí, a partir de um tempo de 2021, no meio da pandemia, com a sociedade, com esse distanciamento social, isolamento social, a comunidade precisando de esporte, de cultura, de arte, juntei meus amigos, DJ Smir, Chico, Pá, meu mano Rodrigo, com assistente social, o outro ali é da saúde, o outro é do basquete. Mano, precisamos fazer alguma coisa pela comunidade. E a gente já vinha desde 2009, então, fazendo apresentações, levando basquete dentro das cadeias, das escolas, nos shows, nos palcos, nas quadras. Mano, vamos fazer um projeto social? Vamos. King Ballers, rei da quadra, rei e rainha da quadra. Começamos lá na Ceilândia, primeira edição, poucas pessoas, segunda edição, mais pessoas, terceira pessoa, pai, foi crescendo, né? Então, assim, o nosso projeto está aí atuando na comunidade, promovendo projetos de esporte, né? Campeonatos de basquete 3x3, que é uma modalidade olímpica também. Assim como o breakdance está dentro do cenário olímpico, né? Salve para todos os b-boys e b-girls, todos os atletas do basquete, né? Máximo respeito. É por vocês que a gente também tá aqui nessa luta, né? Então, aí o King Ballers vem nessa continuidade, nessa luta de gerar esporte, de gerar direitos, de fomentar a economia criativa dentro da nossa comunidade, através do esporte, através da dança, e o basquete como elemento principal, né? Que é eu acredito que é o que transforma mesmo, que é a gente cuidar da nossa saúde, né? E dar espaço ali para aqueles atletas, principalmente que dentro das comunidades existem muitos atletas que não conseguem vir treinar aqui na Asa Norte, em Taguatinga que seja, por N motivos, às vezes dentro ali aqueles negócios de esporte que tem lá, mano, Ginásio? o ginásio, Aonde você diz? os centros olímpicos, né? Centros sim, olímpicos centro e tal. olímpico. Aí tem oficinas, tem aulas, só que às vezes, para a pessoa se deslocar da casa dele para ali já é uma grande dificuldade imensa. Você pode saber que existem várias, mas a gente consegue vencer. Então, proporcionar para minha comunidade, para os meus manos, minas, que a gente pode jogar um esporte, que a gente pode se divertir, que a gente pode competir saudavelmente, que a gente pode acreditar no nosso talento no esporte, na música, onde for, e levando aí o elemento 5, o basquete de rua, né, para as escolas, para as apresentações. Eu lembro que há um tempo atrás eu fazia apresentações aqui, bem perto da rodoviária, aqui é, próximo da catedral, ali nos semáforos, fazendo basquete de rua, e eu ainda era uma criança que eu precisava de movimentar algum dinheiro dentro da minha casa. E eu só tinha o basquete como elemento artístico, ainda não me reconhecia como MC, beatboxer, poeta, etc, nada mais. Então, desde criança eu carrego o basquete de rua como uma expressão que pode impactar outras pessoas, assim como todo mundo fica, ai, que legal, como é que faz, que roda a bola, como é que é essa enterrada, como é que é esse movimento. E aí vai impactando outros adolescentes, outros jovens a praticar esse movimento, que é o basquete de rua. Então, tamo aí, King Ballers, né? Um projeto social que acredita mesmo na comunidade, na criança, na educação, na mudança que o basquete pode trazer na vida da pessoa. E tamo aí,
trabalhando, lutando diariamente para que isso aconteça mais, para que a gente consiga mais recurso. A gente é uma iniciativa independente, a gente não tem recursos, a gente busca mesmo parceiros, apoios. Eu agradeço muito você, Gabi, galera do Onda Sup, Tamo junto família, demais. irmãos e irmãs que fazem também um trabalho necessário na nossa cidade, em Brasília, e que precisa de visibilidade, que precisa de apoio. Então a gente está aí junto nessa luta de impactar a nossa comunidade de forma saudável, de forma inteligente, de forma alegre, bonita, com autoestima, né? Porque a gente existe, a nossa parada é muito legal, é muito. Pô, muita gente se diverte, faz bem pra nossa vida. Então também, King Ballers, reis e rainha das quadras, as crianças, mulheres, adolescentes, os veteranos também. Pode chegar com nós e jogar uma bola. É daquele jeito. E aí, Dudu, eu queria falar sobre duas coisas. Primeiro, o basquete, você falou das apresentações, rodar a bola, tem um quê bem artístico aí Sim, e traz outros elementos além do esporte. Então, sim. falar um pouquinho sobre isso e outra coisa, os valores. O esporte como um todo, a gente sabe, já traz disciplina, foco, respeito do time, mas o basquete, por ser na rua, ele traz essa integração dessas comunidades Sim. e traz também aí a questão, né? Você tem que fazer o passe, você tem que fazer, às vezes, eu não sei como é o 3x3, você vai me explicar um pouco mais, mas essa questão do drible. Então, assim, isso já vai dando esse jogo de cintura, essa conexão de você estar atuando com um parceiro, com um time, com, né? E como é que é essa potência nessas duas vertentes? Um pouco da arte para o Aham. basquete e os Legal. fundamentos do basquete, assim, esses princípios, né? O passe, o drible, a defesa, enfim, como que a gente pode fazer uma analogia com a vida para essas pessoas? Mas então, a gente criou uma modalidade dentro do basquete de rua. Não criamos, né? Mas viemos dessa modalidade que é o freestyle, né? Que é o estilo livre, que é a expressão do seu talento, do que você consegue fazer com a bola. Então a gente agregou elementos da dança, a gente chamou o b-boy, Abigail, para dançar, enquanto o atleta, o baller, que a gente chama, né? O jogador, ele tá ali quicando a bola, tá fazendo movimentos, dá um mortal, joga com duas, três bolas, roda a bola e tal, e tem movimentos ensaiados que são junto com a dança, que a gente faz um movimento junto com a equipe, todo mundo aprende a coreografia, né? E a gente faz essa apresentação. Então, esse é o freestyle basquete de rua, que é o nosso time gigante de rua, King Ballers, que a gente traz o basquete de rua, né? O basquete de rua, ele se diferencia muito do basquete de quadro tradicional, pela expressão, pelas regras, pelo o jeito de jogar, porque realmente já fala basquete de rua. A gente as nossas quadras na Ceilândia é uma vergonha, é inacreditável, meu irmão. É melhor você jogar na lixeira mesmo ali da sua casa mesmo, que foi onde eu aprendi muita coisa mesmo. Vem da rua. Os dribles, né? A sagacidade de brincar com o adversário, né? De fazer um crossover e o adversário vai atrás da bola e você já tá fazendo a cesta. Tem um movimento de ilusionismo que você toca a bola pro comparsa e o cara ainda tá te marcando pensando que tu tá com a bola. É tipo Ronaldinho Gaúcho, né? O bruxo. É, basicamente é isso. Mano, o Seria o basquete. Ronaldinho Gaúcho jogando É basquete. nóis, porra, é o bruxo. Então, assim, aí a gente desenvolve mecanismos que é da rua, mano. A inteligência, tipo, mano, eu vou olhar pra cá e vou jogar pra bola pra cá. E você já vai estar ligado que é a hora que tu vai enterrar. Porra. Então é diferente. A regra quem faz é a rua, o jogo é da rua, então é diferente. No basquete 3x3, tem alguns movimentos que não é permitido o basquete de rua, né? Que é considerado falta, né? Andar com a bola, é condução e tudo mais. Mas na rua a regra é nossa, mano. Não tem que machucar, tem que respeitar, tem que brincar e tudo mais. Mas é isso, a modalidade do basquete de rua é um pouco diferente da basquete tradicional, do basquete 3x3, mas caminha junto. Tudo começa com o basquete, com as regras principais do jogo, né? Então, a gente tem regras e tem caminhos pra se jogar e respeitar o adversário, né? E o treino é diferente, mano, porque é isso, nós é influenciado pelo o som do hip hop. A gente tá jogando, tem um MC narrando o jogo, caraca, ponto pro time tal, olha só esse movimento, uou, e chama o público, a plateia vai à loucura, e traz aquele sentimento de, cara, que espetáculo, né? Aí tem a parada do gigante de rua, que é o freestyle, que são elementos com a dança, com a música, com o MC, com o esporte. Então, assim, foi um caminho à parte. Eu acredito que no Distrito Federal a gente somos únicos,
grupo que existe que faz essa parada há muito tempo, que nem eu falei. A gente já rodou mais de 100 escolas fazendo apresentações gratuitas, mostrando o que que era o basquete de rua, o que que era o break, trazendo contato com as crianças, o que que é o basquete de rua. Então, o King Ballers vem daí, ó, vem da rua, vem do semáforo que eu fazia antigamente para juntar um recurso, para me comprar uma bola, para mim poder ir pro treino, para mim poder comprar um tênis e jogar, para mim me sentir pertencente àquele lugar. Então, o basquete de rua também criminalizado, jogado às traças aí, nós vem trazendo valor, trazendo dignidade, mostrando assim, nós somos. Mano, é diferente o nosso jogo. Nosso jogo é nosso, é com a nossa identidade. Então, tem o nosso brilho, tem a nossa graça, tem o. Poxa, todo mundo fica assistindo mesmo como se fosse um filme, sei lá, algo que te emociona. Então, é isso, tem a diferença e todos esses elementos se comunicam, né? O esporte, a saúde, a educação, sem isso não existe. Então, King Ballers está aí trazendo toda essa junção do hip hop, saúde, esporte, a economia criativa, a vontade de mudar a nossa comunidade através do esporte, de bons exemplos, né? É muito difícil ter bons exemplos às vezes. A gente é mais próximo de algo que é taxado ruim, então a gente precisa de bons exemplos próximos, né? A gente tem o Robert Renan, que é um atleta lá da expansão, que joga futebol, jogou no Brasil, Internacional, Corinthians, na Arábia. Pô, virou um ídolo na nossa quebrada. Cadê a atenção sobre isso? A gente só mostra a violência, só mostra a desigualdade. A gente não tá mostrando os atletas, não tá mostrando os artistas. E a gente quer dar oportunidade pra esses mano, pra essas minas, pra essas mona, que é nosso. A cultura é nossa, a arte é nossa, a vida é nossa. E nós somos reis e rainhas da quadra, King Ballers. E ainda furando uma bolha, que às vezes é isso. Como você disse, mostram muito a criminalidade, mas não mostram esse lado artístico e essa ocupação tão positiva e tão rica da rua. E aí, como é que é furar essa bolha? Porque você vai furando a bolha, aí você vai aos poucos, depois que você fez o primeiro furinho, você tem que ir Uhum, abrindo aquele buraquinho para ele ir aumentando, isso. aumentando, até que ganhe uma visibilidade. Na sua opinião, esse basquete de rua hoje, ele já conseguiu conquistar um espaço maior do que era no início, quando você, por exemplo, Sim. fazia aquele projeto social? Sim, com certeza. Poxa, tem vários atletas, vários manos aí que estão num momento maravilhoso do cenário, né? Com patrocínio, com incentivo, com Bolsa Atleta, com incentivos que antigamente não se tinham, mas a gente lutou para que houvesse, de forma ativa ou não, né? Para que aquilo fosse visto, né? Por muitas vezes passando na mídia. Quando o Harlem Globetrotters, que é um time norte-americano, veio aqui no Brasil, uns 10 anos atrás, eu ainda bem pequenininho e tal, assistindo aquilo me encantou. E a partir daquilo, meus mano, todo mundo se uniu, a gente foi expandindo no Distrito Federal. Tenho certeza que várias quebradas já viram a gente jogando, a gente tocando a parada. Então, assim, é uma continuidade, é uma luta contínua, pelo esporte, pela cultura, né? Eu já me envolvo com praticamente outros elementos, a dança, a rima, o beatbox, a apresentação, o mestre de cerimônia, e aí o esporte também, né? Então eu tento juntar tudo, a potência, o talento que eu amo, que eu gosto, que me salvou, né? Me salvou de tudo mesmo, assim, de carga. Eu deixo de lado, mano. Eu quero arte, eu quero esporte, eu quero cultura, eu quero alegria, eu quero dinheiro, eu quero oportunidade. Então é isso, o esporte fomentou um sonho meu e de várias pessoas que hoje a gente pode também conseguir espaços, né, através dos nossos campeonatos, através de incentivos, de apoios. A gente busca isso, né, diariamente para que a gente fomente mais atletas, mais qualidade, mais, poxa, estrutura para que isso exista. Então, foi um furinho lá que a gente vem lutando até agora para que cresça e tem dado bons frutos, né? Eu sei que a galera sabe que a gente existe e a gente vai conquistar o nosso espaço, porque é de luta. E é nóis, é isso. A gente vai continuar fazendo basquete de rua, o King Baller, os gigantes de rua, né? Tamo junto, é por aí. Valeu. E agora eu queria que o Chico contasse um pouco do coletivo Ela Fave, Uhum. como que ele surge 5 anos atrás, você já disse, né, nesse contexto aí dessa organização, mas como que vocês atuam hoje? Eu vou voltar rapidinho no surgimento, porque é importante. Ele foi fundado por mim, né, Chico, junto do Fio, que é um grande amigo meu, assim, meio, praticamente irmão, que era fotógrafo, né? Grande fotógrafo, graças a Deus. E o Indy Odin, que é meu primo e MC, né? Que era coordenador da Batalha da Ideia. E quando eu saí da faculdade, eu voltei a me relacionar novamente com o movimento, tinha tempo sobrando. E aí eu fui produzir o grupo dele de rap, né? Fazer produção executiva.
E aí, nos debates ali, eu trouxe eles para fazer rodas de conversa, e conversar sobre a comunidade, sobre rap, sobre arte. Enfim, botar para fora ali para todo mundo se conhecer. E aí, dali saiu essa coisa de que a gente tinha uma necessidade de abrir um coletivo cultural para atender aquilo que a gente estava conversando. Situação da comunidade, das relações, tudo mais. Então, a gente decidiu fazer por ali, né? O nome foi inventado, inclusive, por eles dois. Foi um bate-bola ali que a gente teve. E aí, acabou saindo Ela Fave para estar relacionado. E aí, pela vida, os dois deram uma afastada, né? Os dois tiveram filho e tal, e tiveram que atender. Eles ainda estão trabalhando, só que numa distância maior hoje em dia, né? Estão mais individuais. O coletivo, desde que iniciou, ele atua tentando auxiliar a galera a conectar com as oportunidades. A gente já desde o princípio, como eu sou formado, eu estudei bastante, eu vi que tinha bastante política pública que a galera só não acessava, assim como tem bastante tecnologia que a galera só não sabe que existe, bastante curso gratuito que a galera só não sabe que tem lá para fazer. Então a gente tentou fazer essa conexão primeiro, então, tanto com os cursos gratuitos quanto com os editais, para tentar justamente trazer uma forma de dar sustento para a prática artística, esportiva e etc. E aí, só que quando eu escrevi a primeira vez um pré-projeto da La Fave, na verdade era uma associação cultural, uma associação de comerciantes, uma associação de reciclagem, e não lembro agora qual que é a outra. Que a ideia é que as três seriam um ecossistema ali também, nesse sentido de conectar ali, que é bom que tem um evento na principal ali, na frente da distribuidora. A gente até brinca muito que a maioria dos produtores culturais, eles faz evento para enriquecer a distribuidora, a padaria, porque a gente faz evento aberto, orgânico, mas não bota bar. É verdade. A galera vai e gasta tudo numa distribuidora que a maioria das vezes nem apoia nós. Exato. Às vezes eles não dão mal a tomada, às vezes tem muitos que salvou. E aí acaba que a gente viu isso aí e a gente vai tentando descobrir sempre como melhorar esse trabalho entre nós. Então a gente cria realmente essa rede de tudo. A gente teve ela Fave Esportes, que era de Free Fire, de jogos mobile, não tá funcionando nesse momento. A gente teve um time de basquete também, que também não tá funcionando, mas é justamente a ideia de estar competindo no King Bares. A gente tem um projeto de mulheres, a gente trabalha em parceria com o meio ambiente, né, com reforma agrária. Então a gente meio que é multilinguagem, porque a gente meio que a função essencial da gente é conectar mesmo. Então a gente é mediador pra caramba, então a gente sabe que tem uma treta entre o artista tal e o produtor tal. A gente realmente se esforça bastante para que as pessoas se encontrem, conversem. E graças a Deus a gente tem parcerias aí que foi feita assim. Galera que já não se falava há bastante tempo conseguiu se reconectar ali, resolver suas tretas. Tem gente que tá no mesmo grupo hoje em dia, né? O cara falou, ameaçou que se fulano vier no evento, a gente vai bater nele. E eu falei, ó, a gente tá falando sobre o hip hop, então a gente não pode fechar as portas pra esse cara. Porque ele é um mano igual nós, da quebrada, cresceu com nós, treinava com nós quando era criança. Então como é que não vai proibir ele? Não, então todo mundo aceitou. Foram lá, deram uma discutida, todo mundo achou que ia dar briga, tava tomando uma cerveja no final das contas. Construção de pontes. Exatamente. Hoje em dia eles são do mesmo grupo. Então a gente viu isso aí acontecer inúmeras vezes e a gente viu que, apesar da gente entender que os conceitos da filosofia e da economia, eles são razoáveis, né? A questão dos recursos finitos e tal. Mas a gente descobriu que quando une, a gente não une para dividir. Que as pessoas têm medo de unir, que ela vai ter que dividir o resultado. Então ela tá trabalhando, se matando, e o resultado vem, aí quando vem outra pessoa, normalmente ela entende que tem que dividir. Todas as vezes que a gente fez projeto com coletivo, com todo mundo entrando, foi tudo sobrando. Tudo sobrando para todo mundo. Quando você soma, há uma multiplicação, né? Isso, é mais ou menos que o trabalho que eu faço sozinho, se juntar só eu e o Dudu, ele não vai ser 2 vezes mais. Ele já vai ser uma proporção muito além. Né? Então, é porque tem eu, tem ele, tem nós dois funcionando junto. Então, não é uma soma matemática simples. Então, se você bota 10 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas, e aí o grande desafio mesmo é esse de administrar as relações. É muita briga, muita gente sanguínea, tem o outro que é mais agressivo, tem o nosso mano lá que, pô, o cara teve uma vida super difícil, família super difícil. O cara se envolveu com crime, viveu lá dentro da papuda por bastante tempo. Então o cara sai e todo mundo quer que o cara seja um anjo. E não é bem assim, a gente sabe que não é bem assim. Então a gente acolhe, tenta administrar e traduzir as conversas, mediar, não só entre indivíduos e entre coletivos. Então hoje a gente entende, né, porque não tem como medir isso, a gente evita muito essa comunicação, mas a gente é o maior coletivo de cultura hip hop do Centro-Oeste, né? E do Brasil eu não diria, porque a gente tem umas histórias muito grandes aí, mas eu digo nesse sentido porque a gente criou uma rede que ela não tem mesmo assim uma definição de porquê, né? É só o porquê básico de que a gente mora na mesma comunidade, a gente mora no mesmo país,
a gente tem o mesmo interesse, a gente conseguiu combinar já saúde mental com break, saúde mental com batalha de rima, já conseguiu fazer com as nossas amigas da Filhos da Terra que estão aí nessa, então, porra, não só o DF, mas o Brasil é essa loucura, né? Então, a gente tem que lidar uma semana que estão querendo botar uma termoelétrica. Na outra semana, desabam o lixão e acaba com o rio. Aí na outra semana, as derrubadas. Aí lá no Sol Nascente era para ter lá a Comissão do Meio Ambiente, a administração não aceita. Então, a Filhas da Terra, elas são meio que o hip hop para o meio ambiente. Então, a gente consegue associar tudo à cultura hip hop, porque no final das contas o que a cultura quer é que a comunidade se desenvolva por conta própria, que tenha autogestão, que todo mundo se relacione e seja feliz. Que eu não falei daquela hora, você puxou a questão dos valores. O hip hop ele é muito falado sobre seus 4 elementos artísticos, né? Tem o conhecimento ali, que na verdade arredondaria, mas é muito pouco falado sobre os valores que também foram propostos ainda em 73, com a UZN pelo África Bambata, que é paz, amor, união e diversão. Então, né? na verdade, paz, amor, união e diversão de novo, ressignificação e complementar. Mas esses valores eles já são sobre essa convivência, que não tem como, né? Então, a gente é radical nesse sentido. Então, se é um princípio da cultura hip hop, a união, então a gente entende que todo mundo que estiver investindo em desunião, em contenda, em briga, em divisão, essa pessoa está descumprindo uma coisa que é fundamental da cultura, porque a cultura é isso. Ela não é só o dançar o break, fazer o grafite. O cara lá, o grupo que estava lá no início falou que união era fundamental. Então eu não posso fazer grafite e ficar pregando desunião, ou fazendo guerra, tentando prejudicar outro projeto. A gente é radical, absolutamente radical nesse sentido. Então a gente já teve notícias, o Dudu Mano é uma prova disso aqui, que ele já conviveu com essa situação, de realmente pessoas que vêm falar mal, que inventam uma história, sabe? Enfim, alguma coisa mal falada ali. E aí, quando a história chega, a gente não vai pra vingança, a gente não vai cobrar a pessoa nem de nada, não vai falar mal, porque a gente entende que quem é prejudicado quando a gente prejudica o projeto não é aquela pessoa que a gente não gosta. Todas as crianças que teriam ali a sua primeira experiência com a cultura hip hop, que o bolinho ia brilhar, tá entendendo? Sim. Então, tipo assim, a gente é radical. Então, é pelo amor, é pela paz, é pela união, e a diversão, que é o essencial da cultura hip hop, porque seria meio que a tradução de saúde mental, né? Seria a diversão, que você tem que viver, você tem que usufruir da vida e não só trabalhar. Então, esses valores aí, a gente tenta ser radical com eles. Então, a gente realmente nunca investiu em treta nenhuma, em briga nenhuma, em divisão nenhuma. A gente faz comida para 30 e come 80 se precisar, né? E é isso que traz a transformação interna, né? Total, interna, externa, é justamente por isso, né? A gente costuma dizer, e aí eu gosto sempre de citar Síntese, eu recomendo muito, que é um grupo de rap dos melhores que tem, que ele tem uma frase que ele diz que o ser humano é o neurônio de uma grande mente, né? O ser humano é o neurônio de uma grande mente. Eu acho que isso é literal, eu acho que a humanidade nas relações, ela tem uma função de neurônio. Tipo assim, literalmente, né? Depois a cidade vai ter uma função de neurônio, as entidades do governo têm função de neurônio, as empresas têm função de neurônio, que é trocar informação, né? Então, conexões de qualidade vão trazer um desenvolvimento, e a gente tem visto isso cada vez mais, porque a gente não tentou forçar as conexões. Então, a galera encosta e, tipo assim, pra mim foi um choque, como a gente tava falando sobre autoestima e tudo mais, porque eu resisti muito a fazer as ações lá na minha casa. Porque é uma casa simples, uma casa que, né, já há pouco tempo rebocou. O lado de fora, ainda a maioria não é rebocado, então é tudo tijolo, pouca estrutura, bem pouca estrutura mesmo. Só que aí, de repente, aquele monte de rolê, muita movimentação. Então a gente já recebeu gringo pra caramba ali, a gente já recebeu gente do DF inteiro. E aí a gente sempre, eu sempre fico numa posição de olhar e, mas não tem nada, sabe? Não tem um chafariz, uma coisa, sabe? É realmente pela conexão humana que rola lá. Tem a cultura hip hop, tem vocês, que é o mais importante. Que foi isso que a gente tentou entender, que a gente viu os grandes festivais mandando imprimir em adesivo uma parede de tijolo. Falei, a gente nem precisa imprimir. A nossa já tá pronta. A gente ficou muito tempo pensando em cenários e tal. E aí isso é parte da autoaceitação. Exatamente. De onde você vem. E a gente olhou ao nosso redor e pensou isso aí. Foi, porra, tem outra frase de rap que a gente ficou tentando disfarçar ao ser a gente, enquanto alguém finge ser nós. Tá entendendo? Então a gente tem que ter vergonha da nossa parede, de reboco, da nossa estrada sem asfalto, enquanto um grande festival vai lá e coloca essa estética inteira lá, e eles têm orgulho e nós temos que ter vergonha. Então, tipo assim, não, jamais.
E aí a gente conseguiu ver isso, que as pessoas não estão procurando essas coisas mais. Tem gente falando que vai ter um choque cultural, que a galera vai procurar mais contato humano por causa da IA, por causa da mentira na internet. Eu acho que isso aí já começou, na verdade, tá todo mundo só não encontrou ainda. Então, pra quem não encontrou ainda e quer experimentar, ela Fave, de Bares, vai lá ter um diazinho maneiro. Cola, Vai cola. ser muito A Vai lá no gente Onda vai Sul colar, a aqui. gente vai Vem no Onda colar Sul, lá. vem no Eu de quero ir lá. Bales. Galera, e assim, a gente poderia passar aqui o resto do dia, da noite, conversando, porque a prosa tá maravilhosa, mas a gente tem um tempo Sim. e ele tá caminhando para o fim. A gente sempre gosta de contar aqui no Verbo Impactar que o nosso nome surgiu da ideia da conjugação do verbo, disso tudo que vocês estão falando, da rede, né? Eu impacto, tu impactas, ele impacta, nós impactamos. E quando nós impactamos, isso tem muito mais força. Não adianta eu impactar sozinho. Eu quero impactar com vocês, com outras pessoas, e quero aqui no Verbo Impactar dar voz, amplificar outras histórias de impacto, como a minha, que tem um projeto social, como a de vocês, para que a gente se reconheça. E quando a gente se reconhece, a gente sente mais pertencimento. E a gente vê que não está sozinho, porque projeto social é maravilhoso, a gente se sente muito bem, é a nossa missão, mas é difícil pra caramba. Então, quando a gente vai conhecendo outras histórias, a gente vai falando, nossa, eu passei por isso, eu posso te ajudar. Ah, você passou por isso? Então, vamos conversar. Então, a gente sempre gosta de trazer a reflexão e eu sempre pergunto, impactar de uma forma sucinta, o que que é isso para vocês? Como que o impacto, a gente já falou pra caramba de impacto, vocês deram vários exemplos de impacto, mas assim, na vida cotidiana, no dia a dia, né? O filho, o amigo, o profissional, como que ele vê o impacto e como que ele aplica na prática, do Mano e Chico, ela Fábio aqui para mim. Eu vou responder de uma forma até simples, mas eu acho que é básico assim, para impactar tem que estar presente. É isso. Então, eu sou famoso por ser muito ruim de telefone, de responder telefone e tal, né? Mas essa dificuldade é uma dificuldade minha, porque quando eu tô com a galera lá, quando alguém vai enfim, às vezes é para pedir um conselho, enfim, para fazer um edital, para conversar, para desabafar e tal. Ou quando a minha mãe vai, ou quando os meus sobrinhos. A primeira missão que eu tive foi com minha família, né? Eu não queria oferecer todas essas soluções, né? Entre aspas, assim, que a gente não oferece solução, mas enfim, não propor ideias de melhoria de vida que não fosse também para minha família. Então, assim, eu consegui fazer isso. Não conseguia estar presente em outros momentos, mas enquanto eu estiver na presença da minha família, eu estarei na presença deles, eu vou dar atenção, vou conversar assim por diante. Então, é o feedback que a gente recebeu das pessoas, assim, mais impactadas pela Ela Fave foi isso, de chegar lá e de ser acolhido e de, pô, a gente tá ali, tá presente. E E ter esse olho no olho, né? exatamente, de você tá não só ouvindo, porque eu tento fugir muito disso, de estar falando demais, né? Porque eu acho que as pessoas precisam se sentir escutadas também, né? Para poder se entender, que nem você falou, nem todo mundo tem a manha de escrever e a paciência hoje em dia para sentar e escrever, e às vezes ela só quer alguém que escute. Só que ela vai falar coisas, às vezes, que não vai se encaixar bem na hora ali, que vai parecer bobagem, vai parecer... E aí só precisa de alguém que escute para que ela mesma possa se escutar enquanto diz, tá entendendo? Então eu acho que o principal ali do trabalho que a gente faz, cultura hip hop, é estar presentes. E aí, voltando no que você falou agora há pouco, né? As pessoas estão buscando se reconectar com outras pessoas. E aí, estar presente nesse momento faz toda a diferença. Absolutamente. Parabéns. E para você, Dudu Mano? Do Mano original. É. Então, nesse mesmo sentido que o Chico fala, para mim, eu acho que sobre essa perspectiva do meu projeto, do nosso projeto, é isso, é coletividade. Não é meu, não sou eu, é nós. É nós que tá, é nós que vamos, é nós que podemos, é nós que somos, tá ligado? Então é isso, assim, é um olhar de impacto que você tem que olhar no sentido coletivo, pensar no outro, que o amor ao próximo, no sentido mais literal. Quando a gente se interessa pela vida do adolescente, da criança, do rejeitado, da pessoa que não tem nenhum valor para a sociedade, a gente ainda enxerga que ainda existe uma esperança. Então, coletividade, tá passando no meio do caos e ainda tem uma serenidade.
É você estar olhando no coletivo, que quando minha perna enfraquecer, o Chico vai me apoiar. Quando ele cair, eu vou dar a mão pra ele. Então, impacta quando a gente tem amor por nós mesmos, mano. Por nós mesmos. Porque quando eu me amo, eu amo meu irmão também, amo minha irmã. Porque eu não quero só pra mim, não. Não quero só eu não estando com fome. Eu quero que também meus irmãos não estejam com fome. Então, o impactar é isso pra mim, no meu sentido. É coletividade. É união. É compartilhar. A maior riqueza que eu acredito é compartilhar. Conhecimento, compartilhar o abraço, o afeto, uma ideia, um livro, uma poesia, uma oportunidade. Muito obrigado. É isso, impactar é ter coletivo, é ser coletivo. E agora é seguir eles no Instagram. Eu vou colocar aqui embaixo para vocês, King Ballers e Ela Fave. E, gente, eu queria muito te ver no break, mas eu sei que você vai passar por uma Eu cirurgia. vou trazer um representante, né? Vou mandar um representante aí. Mais uma palhinha, você acha que rola, Dudu? Oh, mas é claro. Uma rimazinha pra gente terminar com essa super chave de ouro. Assim, eu amei a conversa. Quero ir lá visitar e a casa aqui tá sempre aberta. Vamos marcar mais encontros. O Verbo Impactar vai estar mais presente aí com vocês. Massa, vamos mandar uma rima. Consegue fazer uma batida aí, Chicão? Calma, só tu, tá, tu, tá. Consegue fazer também? Eu sou sem ritmo. Tá. Faço só isso. Tá. Então, se o beat é tá, nós estamos aonde? No verbo impactar. Impacto, sobrevivendo no meio do cerrado igual um cacto. É, com a cultura eu tenho um pacto. Eu faço a rima num momento, eternizando a alegria e o sentimento de estar vivo, de existir, de estar aqui, de estar no verbo impacto, vim da CI, ou então do Itapuã. É, quero lembrar da minha família, meus sobrinhos, minha irmã e todos que apoiam o movimento cultural e esportivo. Por isso que eu sigo assim intuitivo. Agradeço a oportunidade. Quando eu tô no microfone, só trago a verdade. Muito obrigado, irmão, pelo seu beatbox. Isso aqui é de verdade, mano, não é xerox. Muito obrigado, Gabriele, tá ligado? Em geral que curte. Quem não conhece, vai conhecer. King Ballers, Ela Fave e Onda Sup. Ah, galera, que maravilha! Brigadão, sensacional, gente. Sem palavras. Muito obrigada pela prosa, pelo encontro, pela conexão. Tamo junto, Muito viu? obrigado. É nóis. Pra cima.